Olá, pessoal. Aqui é a professora Bruna Galozzi, de Administração Financeira e Orçamentária. Hoje eu trouxe para vocês a prova que foi aplicada no último final de semana do TRF5 e nós vamos resolver as questões de AFO de técnico administrativo. Tá legal? Vamos lá. Aqui eu já peguei a numeração que veio no caderno de provas. Tá bom? Então, vamos começar da questão 48. Em 4/10/2017, o ordenador de despesa de uma determinada entidade pública emitiu um empenho no valor de R$ 3.000, referente à aquisição de material de expediente, sendo a despesa liquidada e paga em 9/10/2017. Então, no dia 4 de outubro, o ordenador de despesa emitiu um empenho no valor de R$ 3.000. Tá? Essa despesa de R$ 3.000 já foi empenhada, liquidada e paga, ou seja, já encerrou. A questão chave aqui é o material de expediente. E o examinador contou toda uma historinha para, na verdade, ele perguntar de acordo com o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, que a gente chama de MCASP, qual a classificação do material de expediente, tá bom? Então, é o seguinte. Primeiro, a gente precisa definir o que é um material de expediente. Geralmente, é aquele que a gente usa de imediato na administração. Por exemplo, resma de papel, caneta, lápis, borracha, tudo aquilo que a gente usa no nosso dia a dia, um toner de impressora, são coisas que se esgotam rapidamente, né? Então, é diferente daquele material que dura mais de 2 anos, que é classificado como material permanente, tá? Então, é o seguinte, material de expediente é considerado material de consumo, é aquele de consumo imediato. Já os equipamentos e materiais permanentes são aqueles que possuem duração superior a 2 anos. Então, aqui de cara, a gente já pode eliminar as letras B e E, porque na letra B ele dá material permanente e na E também. Tá? Então, a gente fica na dúvida aí entre as letras A, C e D. Percebam que o examinador não mexeu ainda no 30, que é o número que identifica esse tipo de despesa. Tá? Por enquanto, eu não vi nenhuma banca cobrar o númerozinho, se é 30, se é 52. Na verdade, eles só querem mesmo que a gente entenda o conceito, a classificação. Tá bom? É o seguinte, a despesa, ela é classificada por categoria econômica, depois por grupo de natureza de despesa, depois por modalidade de aplicação, posteriormente elemento de despesa e, por último, é um desdobramento facultativo do elemento de despesa. Essa classificação se dá de acordo com o MCASP. E a gente tem que ver um artigo que é muito importante, que diz o seguinte: quanto à natureza da despesa, de acordo com a Lei Orçamentária Anual, a classificação será feita no mínimo. Então, é obrigatória a classificação da despesa por categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação. A categoria econômica se divide em despesas correntes ou despesas de capital. O material de consumo, a gente sabe que é uma despesa corrente. Depois, o grupo de natureza de despesa, que é o desdobramento da categoria econômica. No caso do grupo de natureza de despesa, das despesas correntes, apresentam 3 números. Pode ser 1, pessoal e encargos sociais. O 2, juros e encargos da dívida. Essa dívida é dívida pública, tá? E o 3, outras despesas correntes. Sabemos que os materiais de consumo se classificam aí,
no grupo de natureza de despesa, como outras despesas correntes. Quanto à modalidade de aplicação, o MCASP traz uma lista enorme de quais podem ser aplicados. E o material de expediente, ele se encaixa em aplicações diretas, que é quando a administração possui um crédito e utiliza esse crédito para comprar o seu material. Então está aqui, aplicações diretas são feitas pela unidade orçamentária, que a gente chama de UO, é uma sigla, dos créditos que nela estão alocados. E aí o desdobramento dessa modalidade de aplicação é o elemento de despesa orçamentária. Eles identificam os objetos do gasto, com o que vai ser feito o gasto, é um detalhe, tá? E aí se inclui o material de consumo. Além dos elementos de despesa, entra o desdobramento facultativo do elemento de despesa. Então, resumindo, como a despesa pode ser dividida? Em categoria econômica, que se desdobra em grupo de natureza de despesa, que se desdobra em modalidade de aplicação, que se desdobra em elemento de despesa e depois em desdobramento facultativo do elemento de despesa. Quais são obrigatórios quanto à natureza de despesa? Categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação. Tá bom? Então, voltando aqui à questão, nós vemos que o gabarito é a letra C. O material de consumo ele é classificado no elemento de despesa. Questão 49. Em 5 de janeiro de 2017, um ente público promulgou e publicou um dispositivo legal que compreendia, entre outros conteúdos, o orçamento fiscal, o orçamento de investimento das empresas em que detinha a maioria do capital social com direito a voto. Estes orçamentos foram apresentados com as funções de reduzir as desigualdades interregionais segundo o critério populacional, conforme a Constituição Federal de 1988. O dispositivo legal promulgado e publicado corresponde a: olha aí a importância de a gente gravar o texto constitucional. Essa questão encontra embasamento no artigo 165 da Constituição. Eu destaquei aqui algumas palavras-chave que o enunciado dá para que a gente responda corretamente. Qual o instrumento orçamentário que possui o orçamento fiscal e o orçamento de investimento, além daquele da Seguridade Social, que não foi citado aqui na questão? A gente sabe que é a LOA, tá? E as funções de reduzir desigualdades interregionais segundo o critério populacional. No artigo 165, parágrafo 5º da Constituição, prevê que a lei orçamentária anual compreenderá orçamentos fiscal, de investimento e da Seguridade Social. E a gente vai lá no parágrafo 7º e a Constituição diz o seguinte: os orçamentos fiscal e de investimento, observe que o da Seguridade Social não se inclui aqui, tá? Então, os orçamentos fiscal e de investimento, de acordo com o plano plurianual, terão entre suas funções a de reduzir desigualdades interregionais segundo o critério populacional. Então, a questão pediu realmente a letra de lei. O nosso gabarito é a letra D. Questão 50. Em 7 de 8 de 2017, um agente público responsável pelo almoxarifado de uma determinada entidade pública recebeu mercadorias adquiridas pela entidade. O agente, no momento do recebimento, confrontou as mercadorias recebidas com aquelas que estavam descritas na nota fiscal e assinou o comprovante de entrega das mercadorias pelo fornecedor. Desse modo, no dia 7 do 8, as ações realizadas pelo agente público fazem parte da etapa da despesa orçamentária denominada. Nós vemos nesse quadrinho aqui as etapas ou estágios da receita e da despesa. Só para a gente relembrar,
Os estágios da receita são a previsão, o lançamento, a arrecadação e o recolhimento. E os estágios da despesa são fixação, empenho, liquidação e pagamento. Um ponto muito importante é que as receitas são previstas na LOA e as despesas são fixadas na LOA. A fixação constitui a primeira etapa de uma despesa orçamentária. É quando ela é fixada na lei orçamentária anual. Quando a gente tem uma dotação fixada na lei orçamentária anual, é possível a gente empenhar uma despesa. O empenho da despesa é quando uma autoridade cria para o Estado a obrigação de pagar caso algum serviço seja prestado conforme a administração pediu. É quando acontece um ato que separa uma dotação orçamentária para pagar o fornecimento de um serviço ou o fornecimento de um material, caso este ocorra de acordo com o que a administração pediu. Então, o empenho, ele não cria para o Estado a obrigação de pagar. Ele cria para o Estado a obrigação de pagar uma despesa, caso ela seja fornecida de acordo com o que foi pedido. E o próximo estágio é a liquidação. A liquidação é exatamente essa verificação de que o que o fornecedor entregou à administração condiz com o que a administração havia pedido. É a comparação feita pelo servidor público do que foi pedido e do que está na nota fiscal, daquilo que o fornecedor entregou e daquilo que foi requisitado. Com a liquidação, o credor, que é o fornecedor, passa a ter direito de receber por aquele serviço que ele prestou, porque já está decretado que ele fez da maneira correta. O serviço foi corretamente prestado de acordo com aquilo que foi pedido. Após a liquidação, vem o pagamento. Entre a liquidação e o pagamento, existe um despacho que a autoridade competente emite, determinando que uma despesa seja paga. Esse despacho se chama ordem de pagamento. Após a ordem de pagamento, o servidor público paga a despesa e pronto. Aí termina o último estágio. Então, os estágios da despesa são fixação. Depois que a despesa é fixada na LOA, ela é empenhada, que é a separação da dotação orçamentária. Depois do empenho, acontece a liquidação, que é quando o serviço ou a mercadoria são prestados pelo fornecedor e a autoridade competente se certifica de que isso foi feito da maneira correta e que o fornecedor fez exatamente aquilo que a administração requisitou. Isso pode se dar de acordo com a nota fiscal. O servidor público dá o ateste de que foi feita da maneira correta. Após a liquidação, a autoridade competente expede um despacho determinando que essa despesa que já foi liquidada seja paga. E aí acontece o pagamento e a gente encerra as etapas da despesa. Então o examinador pediu na nossa questão qual é a etapa em que o agente público confronta as mercadorias que foram recebidas com aquilo que estava descrito na nota fiscal. E, no caso, o agente assina o comprovante de que o fornecedor entregou as mercadorias. Essa etapa é denominada liquidação. Então, o nosso gabarito é a letra D. Questão 51. Em 7 de novembro, o ordenador de despesa de uma determinada entidade emitiu empenho no valor de R$10.000 para a aquisição de 10 mesas. Em 25 de novembro, a despesa foi liquidada no valor de R$8.000, uma vez que somente parte das mesas foram entregues.
E no dia 1º de dezembro, foi pago o valor de 3.000 referente ao empenho, que foi emitido lá no dia 7 de novembro. Assim, no dia 31 de dezembro, foi inscrito em restos a pagar. Bom, nós vimos aqui que foi empenhado R$10.000. Foi fornecida à administração, ainda dentro daquele ano, o valor correspondente a R$8.000 em mesas. Então, a gente já percebe que só pode ocorrer o pagamento dentro desses 8.000, porque para você pagar, a despesa tem que estar liquidada, ok? E aí aconteceu um pagamento de R$3.000, que foi dentro desses 8.000 que já estavam liquidados. Então, como que vai ficar a inscrição do restos a pagar? Restos a pagar processados são aqueles empenhados e liquidados, mas não pagos dentro de um exercício financeiro. E os restos a pagar não processados são aqueles empenhados, mas que não foram liquidados e muito menos pagos dentro do exercício financeiro. Então, a administração empenhou R$10.000, só liquidou 8.000. Então, nós já temos aí, em restos a pagar não processados, R$2.000, que corresponde a 10.000 do empenho menos 8.000 liquidados. Sobram R$2.000. E restos a pagar processados é a diferença entre as despesas que já foram liquidadas e aquelas que foram pagas. Então, nós temos R$8.000 de despesas liquidadas menos R$3.000 das despesas que já foram pagas. E a administração deve inscrever em restos a pagar processados R$5.000, que é o nosso gabarito. Assim, em 31/12, foi inscrito em restos a pagar processados o valor de R$5.000, que é o valor de 8.000 da despesa liquidada, menos o valor de 3.000 que já foi pago. Tá ok? Só uma curiosidade. Voltando aqui ao slide anterior, às vezes na administração, a gente faz um empenho de, por exemplo, R$10.000. Só que a administração só compra os R$8.000. E, de repente, ela não quer comprar o restante. Então, o que é feito? Esses R$2.000 que sobram podem ser anulados. A gente faz uma anulação parcial do empenho, tá? Quando eu quero anular só uma parte do meu empenho, eu faço uma anulação parcial. Quando eu quero anular aquele empenho inteiro, porque eu não vou mais comprar ou houve algum erro de digitação, algo do tipo, aí a gente faz a anulação total do empenho. Tá legal, pessoal? Então, o gabarito dessa questão é a letra B. Restos a pagar processados no valor de R$5.000. Questão 52. De acordo com as determinações do ementário da natureza de receita, as receitas orçamentárias classificadas quanto ao tipo em aluguéis e arrendamentos principal e tarifa aeroportuária principal pertencem respectivamente às seguintes categorias econômicas e origens. Vamos lembrar que as categorias econômicas podem ser divididas em receitas correntes e receitas de capital. Os aluguéis e arrendamentos, receita com aluguel é uma receita que acontece em cima de um patrimônio do Estado. O Estado tem um imóvel, por exemplo, e aluga esse imóvel para alguém e obtém essa receita. Então, receita com aluguel é classificada como receita corrente de origem patrimonial. Com isso, nós podemos já eliminar a letra A, que diz que é receita de capital, a letra B, que também diz que é receita de capital, e a letra D, porque essa receita corrente de aluguel é receita patrimonial
e não de exploração do patrimônio imobiliário. Essa classificação não existe, tá? Então, ficamos entre as letras C e E. A tarifa aeroportuária não se classifica como tributo. São receitas tributárias, impostos, taxas e contribuições de melhoria. Tarifa não é imposto, não é taxa e não é contribuição de melhoria. Vamos ver a definição aqui de tarifa. Tarifa não é tributo. Trata-se de um preço público, devido pela opção de um particular de contratar e consumir um serviço prestado pelo Estado. É o caso, por exemplo, da energia elétrica. Nós pagamos a nossa energia elétrica que é prestada pelo Estado. Isso é uma tarifa. Então, é classificada como a receita de um serviço, que é a receita de um serviço prestado pelo Estado. Tá legal? Gabarito, letra C. Questão 53. Em 3/7/2017, o gestor de uma determinada entidade pública abriu um crédito adicional no valor de 800 mil para a construção de um estacionamento. Essa construção estava prevista no plano plurianual, mas não havia dotação orçamentária específica para a execução da despesa na LOA ou em créditos adicionais abertos até o dia 3/7/2017. Assim, de acordo com as determinações da Lei nº 4.320, para a construção do estacionamento, foi aberto um crédito adicional. Nós temos que a administração pública precisa construir um estacionamento no valor de 800 mil reais. Essa despesa estava prevista no plano plurianual, mas para ela ocorrer, tem que haver dotação na LOA. E na LOA daquele exercício, até o dia 3/7, não havia essa dotação, também não havia nenhuma espécie de crédito adicional que previa essa construção do estacionamento. Então, os créditos adicionais são divididos em 3 tipos: suplementares, especiais e extraordinários. Os créditos suplementares são para reforçar uma dotação que já existia na LOA. Os especiais acontecem para despesas que não haviam dotação na LOA. São novas despesas. E os extraordinários são novas despesas, mas de caráter urgentes e imprevisíveis. São casos de guerra, comoção interna ou calamidade pública. Para a gente construir um estacionamento que não estava previsto na LOA, temos que utilizar créditos especiais. Então, o gabarito da nossa questão é a letra B. Pessoal, ficamos por aqui. Um forte abraço, espero que vocês sejam de verdade aprovados. Vale a pena a gente estudar, porque depois, com certeza, vocês serão recompensados com um futuro bem melhor, tá bom? Aqui eu deixei as minhas páginas do Instagram e do Facebook, onde eu posto as dicas diárias. Tá ok? Forte abraço e até mais!